Olá, sou o Dr. Paulo Teres, pediatra e neonatologista, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a amamentação. Quando eu pensei nesse tema, quando a gente discutiu esse tema para falar para vocês, eu pensei em fazer uma coisa diferente. Acho que vocês devem estar cansadas de ouvir sobre a amamentação, sobre os benefícios do leite materno, sobre as vantagens do leite materno. Acho que vale a gente reforçar isso. A amamentação é muito importante. O leite materno é essencial para o bebê, ele estimula o sistema imunológico, ele estimula o sistema gastrodigestivo do bebê, ele é a nutrição perfeita, eu digo que ele é a dieta balanceada para o recém-nascido. Eu tenho certeza que todas vocês querem muito amamentar. Mas eu decidi falar para vocês sobre o que eu considero no consultório, o que eu falo que é a amamentação da vida real, que é um pouco mais complicada do que a teoria que a gente está acostumado a ver. Durante todos esses anos de experiência que eu tenho de consultório, 16, 17 anos de consultório, foram mais de 10 anos trabalhando em maternidade, recebendo as gestantes e fazendo sala de parto, recebendo os bebês. Eu adquiri bastante experiência, eu queria dividir isso um pouco com vocês, para tentar transformar essa situação da amamentação, que é uma coisa super importante, mas que não é fácil, né? Então queria trazer algumas dicas para vocês que eu enfrento no dia a dia, para que vocês consigam encarar a amamentação da maneira mais bacana possível, mais natural possível, e que a gente consiga estabelecer essa mamada durante os primeiros 6 meses, que é o período preconizado pela Organização Mundial de Saúde. E é possível sim, a gente consegue fazer isso de uma maneira bacana. Então, acho que eu queria começar dando a primeira dica, durante a gestação. Como é que vocês têm que se preparar para a amamentação? Então, primeira coisa, busquem fontes bacanas, como a nossa página, né? Então, deixem de lado um pouco as informações que vocês recebem de páginas que não são confiáveis, de sites que não têm base científica, porque às vezes vai mais confundir do que ajudar vocês. Busque ajuda e peça ajuda para o seu obstetra. É importante que a gente já começar a trabalhar o mamilo da mãe, o bico do seio durante a gestação. Então, o seu obstetra deve com certeza examinar o seu seio, ele vai avaliar o seu mamilo e vai entender um pouco das possíveis dificuldades que você pode enfrentar. A gente sabe que em algumas situações a amamentação pode ser um pouco mais complicada, um pouco mais difícil. Em que situações? Dependendo do bico que você tiver, um bico mais plano, um bico invertido, em algumas situações como cirurgias prévias de mama, redução de mama, alguns tipos de prótese. Então é importante que você já se prepare para essas possíveis dificuldades, né, para que quando o bebê nasce, quando o bebê for ter a primeira mamada, você não esteja despreparada. Então acho que a primeira dica é o o antes da gestação, perdão, antes do parto, durante a gestação. Então é importante que você se prepare para isso. O segundo momento que é muito importante, acho que é a maternidade. E a amamentação, ela deve começar na sala de parto mesmo, na primeira hora de vida. Essa é a orientação e a preconização da Unicef. E a gente sabe que o nosso Ministério da Saúde também preconiza isso, esse é um direito da mãe, amamentar já na sala de parto. E por que isso é tão importante, essa amamentação na primeira hora de vida? É muito importante porque você vai reduzir mortalidade. Para a mãe, você vai estimular alguns hormônios que vão ajudar na contração uterina, então logo depois do parto isso pode diminuir sangramento e reduz a incidência de hemorragia na mãe, né? Tem um fator emocional e hormonal, libera alguns hormônios que vão trazer o prazer, a sensação agradável para a mãe, isso é super importante no pós-parto. E para o bebê, reduz a mortalidade, a gente tem vários estudos mostrando a redução da mortalidade infantil durante o primeiro ano de vida, você aumenta a incidência de amamentação, ou seja, você consegue um sucesso maior na amamentação se essa amamentação iniciar-se na primeira hora de vida. Então, saiba que esse é um direito seu, mas é importante dizer que o bebê precisa ter condições clínicas para poder ir ao seio da mãe nessa primeira hora de vida. Então, o pediatra da sala de parto, que é o neonatologista, vai fazer essa avaliação. A avaliação inicia-se no primeiro minuto de vida. Então, a gente faz um score de Apgar, que é uma nota que o pediatra vai dar para o bebê no primeiro e no quinto minuto de vida. E se essa criança tiver condições, estiver respirando bem, não estiver ofegante, não estiver cansado, não estiver com a temperatura alterada, então o bebê tem que estar quentinho, aí sim ele pode ir ao colo da mãe para que a gente faça essa primeira mamada já na primeira hora de vida, que é super importante. Então, como eu falei, tem benefícios para a mãe, tem benefícios para o bebê. A gente diminui o risco de mortalidade infantil, a gente aumenta a incidência da amamentação, aumenta o sucesso da amamentação durante esses primeiros meses, mas não fique frustrada se essa amamentação não for super bacana.
porque esse é o primeiro contato de vocês dois. Essa mamada é muito mais de conhecimento, para vocês interagirem pela primeira vez, para você poder curtir esse momento. Então, não é uma mamada que, do ponto de vista nutricional, ela é super efetiva. Então, o bebê vai estar tendo o primeiro contato com o colostro, lembrando que o volume nesse início é super pequenininho, uma mamada vai tirar, às vezes, uma colherinha de chá de leite, mas é super bacana, super importante esse primeiro contato pele a pele, para que você sinta o cheiro do bebê, para que ele sinta o seu cheiro, para que a família participe. Acho que o pai tem que estar presente nesse momento, ou o companheiro da mãe, a companheira da mãe tem que estar presente nesse momento. Então, acho que vale lembrar que é uma mamada que é muito mais importante do ponto de vista emocional do que até nutricional. Óbvio que você tem já a passagem de alguns hormônios, você tem a passagem de células de defesa, você tem a passagem de fatores de imunidade que vão contribuir já desde esse início para o seu filho. Então, é muito importante que a gente tenha condições e que possa ser iniciada a mamada já na sala de parto mesmo, tá bom? Outro ponto importante que eu gosto de falar, e é legal de deixar claro para vocês, é treinem a amamentação no hospital. Ninguém nasce sabendo amamentar. E acho muito importante que a gente use e abuse as enfermeiras e as auxiliares e a equipe toda que vai ter no hospital para que você saia do hospital o mais segura possível em relação à amamentação. E quando eu falo de amamentação, acho que o ponto principal é a pega. Que parece uma coisa simples, o bebê tem um reflexo. Se você colocá-lo no seu colo, o bebê vai se movimentando, ele vai chegando, ele consegue chegar até o seio. Mas uma pega bacana, uma pega ideal, é aquela pega que não vai te machucar. Então, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre a pega, para que vocês fiquem o mais segura possível e tentem observar esses sinais que eu vou passar, para que essa mamada não te machuque, porque a principal causa de fissura, lesão e machucado no seio é uma pega incorreta. Então, como é que tem que estar o bebê? O bebê vai abocanhar o seu mamilo de maneira completa. Você pouco vai ver o seu mamilo. Normalmente você consegue ver o mamilo só na região superior. Os dois lábios, o lábio superior e inferior, principalmente o inferior do bebê, tem que estar evertido. Então fica com aquela boca que parece uma boquinha de peixe, né? Ele não pode pegar só a ponta do seu seio, só o mamilo. Ele tem que pegar o mamilo inteirinho, porque se ele pegar só a ponta, ele vai acabar machucando, vai acabar lesionando o seu mamilo. Legal de observar alguns sinais no bebê. O bebê, normalmente, quando pega bem, ele vai ficar com a bochecha mais redondinha. Na hora que ele está fazendo a sucção, você vai perceber que ela tem que ser coordenada, então ele normalmente faz muito bem sucção, respiração e deglutição. E você consegue, inclusive, ver uma movimentação nessa região do bebê, que é sinal de que a musculatura está funcionando muito bem. Então, se esses sinais estiverem presentes, você vai ter menos desconforto e menos dor. Mas eu brinco também que amamentar sorrindo inicialmente só na novela, porque na hora que o bebê pega o seu seio, você vai sentir dor. O que não pode acontecer é você persistir com essa dor durante a amamentação. Então, legal de falar que na hora da pega você vai ter um desconforto, mas que depois esse desconforto tem que desaparecer. Isso significa que a pega está adequada, que a pega está bacana, e aí tem muito menos chance de machucar o seu mamilo. Lembrando que as fissuras, as lesões mamilares são uma das principais causas de desmame. Então é muito importante que no hospital você não tenha vergonha de pedir ajuda das enfermeiras. Habitualmente essas mamadas vão acontecer a cada 3 horas e é legal que você chame as enfermeiras. Então elas costumam entrar no quarto e dizer: "A senhora tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa?" "Sim, eu tenho." "Levante a mão e peça ajuda. Por favor, você pode posicionar o meu filho, a minha filha aqui no seio?" E aí cada enfermeira que for passando vai te dar uma dica que vai ser preciosa para que você determine a melhor posição e a melhor pega para o seu filho. E aí você sai mais segura do hospital com essa pega adequada, para quando você chegar em casa, você não vai estar com desconforto, com fissura, com lesão, e aí a gente consegue estabelecer uma mamada com muito mais facilidade e que certamente vai ser mais duradoura e prazerosa para você, porque o objetivo é que a mamada seja agradável, que a mamada seja prazerosa, que seja um momento bacana para o binômio mãe e filho. Outra dica que eu acho super importante é que na maternidade, no momento da amamentação, tente ficar só você e seu esposo, só você e seu companheiro, porque muita gente na hora da mamada, acho que nessa fase inicial, vai atrapalhar. Então, mesmo que você tenha visita, peça licença e na hora da mamada se concentre nesse momento. É um momento que você vai ter troca, o bebê consegue enxergar da distância do seio para o seu rosto. Então, acho que esse é um momento do hospital, principalmente, de muito aprendizado. Então, acho que é importante que você esteja o mais segura possível, sem muita gente fazendo barulho, dando palpite, se metendo nesse momento e, insisto, a ajuda dos profissionais é super importante. Se você não estiver sentindo segurança no profissional do hospital que você está, converse com o seu obstetra, peça ajuda dele, converse com alguma enfermeira, alguma doula, alguma enfermeira que possa vir te ajudar, porque se você sair com uma pega bacana, uma pega bem feita no hospital,
tenho certeza que a hora que você tiver a mudança do leite, porque durante o hospital você só tem o colostro, que é aquele leite em menor quantidade, super rico, super importante, mas que ainda não vai deixar sua mama muito cheia, muito túrgida. A hora que você chega em casa, muitas vezes o mamilo modifica um pouco, porque com a mama mais cheia, depois da pojadura, que é a descida do leite, o seu bico muitas vezes pode ficar até um pouco menor. Então, é importante que você esteja bem seguro em relação a essa pega no hospital, para que quando você chega em casa, a gente não tenha uma dificuldade maior e aí acabe lesionando o seu mamilo assim que você chega em casa.